Olá a todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, programa que é veiculado todas as semanas pela Lei em Campo TV. E hoje, como sempre, nós recebemos um convidado, hoje mais especial, ou tão especial quanto os últimos que nós recebemos, o advogado do Corinthians, Sérgio Engelberg. O Serginho, né, para os amigos, o Serginho que vem fazendo palestras, lives ao longo de toda a quarentena e hoje temos o prazer de recebê-lo para tratar de um assunto especificamente, mas acredito que a partir daí a gente possa ter outros desdobramentos. A ideia é falar sobre direitos de transmissão no Brasil a partir de agora, a partir da MP 984, que vem dando o que falar. Antes de apresentar o Serginho, eu dou boas-vindas de novo para os meus amigos Dani Maiolini e Roberto Barraco. Dani, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom, gente? E vocês? Prazer, Serginho, te receber aqui. Acho que é a primeira vez que a gente divide um espaço virtual. Já estou ansiosa para aprender com você e dividir impressões aqui. E você, Roberto, tudo bem por aí? Oi, gente, sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora, finalmente, sem cabelo de quarentena. E, Serginho, é um baita prazer. Bom, já são o quê? 6 anos? Então, acho que é uma das poucas vezes que tive a sorte e o prazer de dividir com você alguma conversa, algum painel fora do dia a dia do clube lá atrás. Obrigadão por estar aqui com a gente hoje e bora lá. Serginho, agradeço também bastante por participar com a gente do nosso programa essa semana. Semana passada, nós íamos gravar exatamente no mesmo horário em que você participava de outro evento importante no Mackenzie, não é? Se é que a gente ainda pode falar assim no Mackenzie nesses tempos em que as partidas acontecem com portões fechados. Bem-vindo, Serginho. Muito obrigado, bom dia, professor Jean. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar aqui hoje, poder falar um pouco com vocês, poder bater um papo aí sobre essas questões envolvendo a transmissão aí da MP 984. Bom dia, Dani. Nosso primeiro bate-papo virtual juntos. Eu espero que seja o primeiro de muitos. E bom dia também ao meu amigo pessoal, Roberto Barraco. Estou muito feliz, é uma alegria muito grande estar aqui hoje com você, viu, meu caro? Serginho, então, primeira pergunta, eu tomo a liberdade, tá, Dani, Roberto, de fazê-la. Os fins justificam os meios, às vezes? Acho que sim, sim. Não foi exatamente o que o autor dessa frase quis dizer, mas acho que sim. Acho que sim. Só para situar o espectador do Lei em Campo Academy, um grupo que envolvendo alguns ou muitos dos grandes clubes do Brasil, mais apreciou do que se revoltou com a MP 984. E aí a gente tem que separar a constitucionalidade dessa MP, se efetivamente ela atende aos requisitos constitucionais, e de outro lado, por isso que eu fiz a brincadeira dos fins justificarem os meios, e do outro lado, os efeitos práticos dela, se podem ou não ser positivos ao mercado. Então, Serginho, para você explorar um pouco mais essa pergunta, você entende que, sem entrar no mérito então da constitucionalidade da MP, você entende que ela pode, se ela for votada e se transformar em lei, ela pode trazer bons frutos ao futebol brasileiro? Bom, sem entrar muito no mérito também da conduta política, né, do interesse político por trás dessa medida provisória, se convertida em lei, eu acredito que sim. Eu acho que os clubes de futebol não só vão, como já estão, de certa forma, construindo alternativas para poder aproveitar
a nova redação do artigo 42 da Lei Pelé, trazido pela MP, e eu só vejo grandes possibilidades para que os clubes possam se vincular a outras entidades para poder fazer esses contratos de transmissão, explorar também todas as propriedades que trazem junto com a TV, não só a televisão, não só o jogo aberto, mas também a TV fechada, nas plataformas, enfim, tudo aquilo que decorre desse direito de transmissão. Eu acho que isso é uma possibilidade também para desvincular, talvez, aquela negociação coletiva, ainda que a televisão negocie individualmente os valores com cada clube, a gente sabe que as negociações são coletivas, os clubes da Série A, da Série B, eles entram nessa discussão todos juntos, e, obviamente, neste contrato há uma diferenciação sobre os valores que cada um vai receber, mas, no final das contas, estão lá todos juntos e sempre um fica amarrado com o outro. Vamos esperar o clube A falar alguma coisa, depois a gente vê o que o B vai falar. Enfim, eu acho que talvez neste formato, não estou aqui rejeitando a negociação em conjunto, acho que ela é importante, tá? Acho que você precisa de força, você precisa de grupo para isso. Mas acho que talvez nesta hipótese surja uma possibilidade para que você possa negociar um pouco mais de acordo com a sua condição e daquilo que você precisa, entendeu? Porque muitos clubes, não falo os grandes sempre arrecadam valores virtuosos com isso, mas há ali um grupo de clubes médio, talvez médio para pequeno, que poderiam ganhar um pouco mais, que poderiam ter um pouco mais esse valor, entendeu? Porque, afinal de contas, ainda que o jogo não seja o jogo e as suas propriedades sejam altamente exploradas, a gente está falando de um direito que pertence aí agora à entidade, o time, o clube, entendeu? Então, acho que tem que ser tratado com um pouco mais de rigor na hora que os clubes vão negociar os seus valores. Roberto, Dani. Acho que não vai ter uma live na vida que eu não vou começar a falar com o microfone desligado. Se eu não fizer isso, não é a minha estreia. Perdão. Eu queria perguntar para o Serginho, eu acho muito interessante essa discussão, porque ela está começando agora, e a gente tem algumas experiências que não são exatamente nesse modelo em ligas no exterior, e é claro que a gente também não vai importar modelos, mas não custa olhar para aprendizados e extrair aquilo que funciona para a gente. E aí eu queria saber se depois que essa MP foi editada, no seu caso, no caso do Corinthians, mas pelo que você tem ouvido também dos bastidores, se os clubes já começaram a olhar para o que aconteceu lá fora quando esse direito foi concedido ao mandante e se existem experiências positivas no que se refere a essa negociação, se ela foi feita de forma coletiva ou se a princípio ela se iniciou de uma forma individual e se isso correu bem ou não correu bem. Queria saber se já existe esse olhar lá para fora e se há aprendizados já para a gente absorver. Perfeito, excelente pergunta, Dani. Imediatamente quando a MP foi divulgada pelo governo federal, já se começou internamente em cada clube as discussões do que isso poderia trazer, do que poderia ser adaptado, do que poderia modificar. E todo mundo com quem eu conversei, ainda que de maneira informal, advogados, especialistas da área, todos, sempre quando iam discutir o assunto, falavam das condições como é no exterior, como é na Inglaterra, como é na Espanha, até mesmo se entrou aí um pouco, saiu um pouco do futebol, entrou um pouco nos esportes americanos. O Roberto sabe muito bem aí que eu acompanho, que eu leio bastante, que eu vejo bastante. Normalmente acompanho mais a questão esportiva, mas a gente acaba, às vezes, lendo um pouco sobre a questão comercial, entendeu? Então, todo mundo sempre utilizou a questão da MP para trazer esse benefício para o clube, olhando um pouco lá para o mundo exterior, entendeu? Sobre a questão de já ter começado ou não uma conversa nesse sentido, sim, claro, acho que todos os clubes já têm aí um propósito para se adaptar a esse MP. A questão é o seguinte, isso não, por hora, não tem nada concreto, porque muitos clubes têm contratos em vigência
de transmissão dos seus jogos, entendeu? Da utilização da sua marca, do seu símbolo e da transmissão das suas partidas, né? Não é nenhum segredo que a Rede Globo ela negociou com todos os clubes. Muitos desses clubes, tanto de Série A e Série B, têm contrato em vigor até 2023, 2024. Então, antes da gente entrar na questão comercial, se uma nova empresa pode oferecer uma condição comercial melhor, você tem que pensar na tua cláusula de saída. Você tem que pensar se é possível você sair do contrato que você fez com a Rede Globo. E, obviamente, a gente está falando de uma emissora ultra competente no que faz, conhece os seus contratos e, obviamente, ela sabe da possibilidade de sempre ter essa alteração. Então, as partes fazem contratos muito bem elaborados e muito bem fechados, entendeu? Não em detrimento do clube, jamais. O clube também tem lá as suas exigências com relação ao contrato. Então, antes da gente, previamente, essa questão de a gente vai ganhar mais agora com uma nova empresa, a gente vai poder explorar mais propriedades, você tem que pensar um pouco nessa coisa da saída, porque aí é um prejuízo muito grande você desvincular da empresa que você já tem esse contrato, entendeu? Aí podemos pensar, então, a partir de 2024, 2025, 2023, podemos fazer alguma coisa? Podemos, desde que os clubes tenham na cabeça de que este contrato em vigor com a Globo ou qualquer que seja outra rede de televisão, ele vai ser o último. E isso é uma coisa muito difícil de internamente você ter. Por quê? Porque a gente sabe aí, por conta das alterações legislativas e até mesmo as próprias regras administrativas dos clubes, nenhum presidente pode ficar mais no poder mais de 5, 6 anos. Então, há uma troca de gestão sempre. Entendeu? O Corinthians vai ter uma troca de gestão este ano. Exemplo também, se eu não me engano, talvez esteja falando besteira, do São Paulo, enfim, não sei, que pode já entrar e falar olha, a gente está precisando de dinheiro aqui, aqui, aqui. A nossa folha salarial está um pouquinho mais alta esse mês, a gente teve prejuízo aqui decorrente disso, a transferência desse jogador não deu certo. O que a gente pode fazer? Eu já sei o que a gente pode fazer. A gente pode adiantar um contrato de televisionamento que vai começar em 2024. Ah, não, mas tem essa alteração aqui, esse artigo 42 que mudou no MP, a MP foi convertido em lei, vamos utilizar ela? Falo, não, eu vou trabalhar com quem eu já conheço, com quem eu sei quem vai me pagar todo mês, e eu vou dar um direito para essa pessoa que faz muito bem a transmissão, entendeu? Então, é difícil, ainda que a gente tenha essa MP e ainda que ela seja convertida em lei, a gente tem que destruir, caso opte por isso, tem que destruir essa cultura que já existe, de se desfazer dos contratos que a gente já conhece, das partes que a gente já conhece, das partes que tem um know-how para isso e falar, agora eu quero outra coisa, entendeu? No final das contas, que os clubes optam por essa questão de vamos trabalhar com a nossa própria televisão, né? Eu não gosto muito de pensar nisso, a exemplo do que aconteceu inclusive com o Flamengo, que o jogo, se eu não me engano, acho que foi no primeiro jogo do retorno do Carioca, passou na Flá TV, né? Não conheço a Flá TV, eu não assistia a essa partida, mas é um clube de futebol. Ele não tem know-how nessa área, entendeu? Ele pode se especializar, ele pode contratar gente para isso, mas não é o objeto dele, entendeu? Ele ainda vai pensar no campo, ele ainda vai pensar na equipe, entendeu? Por isso que os clubes de futebol atuam dessa forma com os contratos de rede de televisão. Passa para quem conhece, passa para quem entende, porque eu tenho certeza que nesta propriedade a nossa marca vai ser amplamente divulgada. Então eu penso um pouco sobre isso, entendeu? Antes de analisar quanto eu vou ganhar, percentual, se é fixo, se é variável, eu acho que a gente tem que olhar para os contratos que já existem e também quebrar um pouco da nossa cultura que vem de muitos anos aí, alguma coisa mais, sabe, tirar um pouco desse cimento e realmente olhar para essa MP com um pouco mais de carinho. Você, Roberto? Os pontos que o Serginho traz são bem interessantes por vários motivos. Acho que um dos maiores pontos que eu vejo de toda essa discussão sobre MP é exatamente pula
esse ponto que o Sérgio traz, que é, primeiro, quem que é o detentor do direito, e dois, como que a gente faz a negociação. São duas coisas diferentes que levam a consequências diferentes. Em relação ao detentor de direito, vai ser primeiro qual direito? O detentor de direito do jogo, o detentor de direito de todo o conteúdo envolvendo o time, como que você vai fazer essa negociação, que tipo de direito você vai passar, supondo que a MP vire efetivamente uma lei. E mais do que isso, como que você vai fazer essa negociação e até se você vai fazer essa negociação. Corinthians teve a TV Corinthians, teve Timão, nunca lembro qual era o nome. Lá atrás, Serginho pode até falar um pouquinho mais, que nem o Santos tem a Santos TV, Flamengo tem a TV própria. Agora, todas essas TVs internas foram criadas como um canal de conteúdo do próprio clube. Não necessariamente para passar uma partida. Passar uma partida, fazer a transmissão de um jogo é muito diferente, é muito mais complexo, não só na prática, como até juridicamente. Bem ou mal, você vai ter todos os efeitos possíveis e imagináveis de direito de arena, você vai ter todos os efeitos possíveis e imagináveis de venda de cota de patrocínio na partida, e por aí vai. São questões que, caso os clubes optem por fazer, vai ser uma grande mudança de cultura. Agora, até a pergunta que eu vou deixar Dani, Serginho e você, já também quero te ouvir nesse ponto, qual que é a grande consequência disso quando a gente fala de eventuais negociações? As negociações vão ser feitas individualmente? Vão ser feitas em grupo? Vão ser feitas coletivamente, por exemplo, por uma entidade que não é a entidade que tem o direito de transmissão? Como é que vocês veem isso acontecendo na prática no futuro? Começando então pelo Serginho, aí ele facilita o nosso caminho. Claro. Bom, primeiro eu só queria, antes de responder, pontuar, e concordo 100% com o que o Roberto falou, os canais de comunicação dos clubes que já existem hoje, TV Corinthians, TV Timão, TV Fiel, servem para aumentar a comunicação entre clube e torcida, entendeu? Eles não alcançam essa capacidade de poder fazer uma transmissão de um jogo e tudo aquilo que ela envolve, entendeu? A pergunta do Roberto, ela é muito interessante. Eu sempre defendi a negociação em grupo. Eu sempre defendi entre você entrar numa sala de reunião em 10, em 20, não sozinho, entendeu? Eu acho que você tem que utilizar a força e colocar, cada clube coloca para com quem ele está negociando as suas condições, as suas especificidades, e nesse todo você acaba fazendo uma negociação, você chega num número podendo dividir por clube, porque obviamente cada clube tem a sua condição, enfim, o número de torcida, enfim, a quantidade de seguidores nas redes sociais, enfim, a sua audiência ao longo dos anos, enfim. Porque a gente também pode chegar numa discussão que, se eu não me engano, acho que o Campeonato Espanhol, a Liga é assim, que durante muito tempo você ligava a TV para ver lá o jogo do Real Madrid, do Barcelona, e o jogo nunca era ou no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou. O jogo sempre era na casa do visitante. E aí você ficava em dúvida por que dessa informação, por que tinha isso, né? Por que a TV não passa o jogo para ver aquele estádio lindo, maravilhoso do Barcelona, do Real Madrid, com aquela torcida? Por quê? Porque quem negociava com a televisão era o clube mandante, que no caso era um clube pequeno. Então esse clube, para negociar com esse clube, era muito mais fácil. Você pagava menos ao Getafe, enfim, Valladolid, do que pagar menos para o Real Madrid. Então, ele conseguia transmitir a partida do Real Madrid não estando na casa do Real Madrid. Ele chegava ao objetivo final dele, que era fazer a transmissão, gastando menos. Por isso que eu sou a favor da negociação coletiva, entendeu? Eu acho que isso não pode acontecer, entendeu? Porque é muito fácil você conseguir, não digo burlar, mas encontrar um atalho nessa questão. Se um clube se o Corinthians vira e fala, ó, a partir de agora, hipoteticamente, tá, ó, Rede Globo, você não transmite mais nenhum dos meus jogos como mandante. Aí a Globo chama os outros 19 clubes e fala, olha, me dá, tá aqui o dinheiro, eu quero que todos os jogos em que você é o mandante, o Corinthians é o visitante, passar. Qual foi a vantagem? Você conseguiu, obviamente, bater o pé, dizer que eu sou mandante e eu vou negociar da maneira que eu quero? Conseguiu, só que a televisão também está conseguindo transmitir os jogos e mostrando o teu time.
entendeu? E geralmente há uma audiência muito grande para jogos em que o Corinthians joga fora de casa, num domingo à tarde. Então, para a rede de televisão, isso é uma vantagem muito grande, entendeu? Então, eu acho que tem que amarrar todo mundo junto, entendeu? Tem que utilizar as novas regras para aumentar esse fluxo, para trabalhar com quantas propriedades forem necessárias, não só a transmissão do jogo. Como são os contratos hoje em dia, né? Os contratos hoje em dia não é só TV aberta, é TV fechada, é games, é highlights, enfim, tem uma série de propriedades. Então os clubes precisam juntos, cada um recebe a sua cota de acordo com as suas condições e especificidades, e para aumentar um pouco desse fluxo, para entrar em entrada de dinheiro aí, porque é fundamental, é a principal fonte de receita dos clubes de futebol hoje em dia. Eu, antes de ouvi-los, só queria te perguntar, Serginho, se você acredita, talvez você possa responder isso, que os grupos que apoiam essa MP o fazem porque pensam que ela pode ser melhor para o mercado do futebol brasileiro como um todo, ou porque, no final das contas, acreditam que individualmente podem se sair melhor com a nova situação legislativa do que antes. Existe um pensamento egoístico que permeia esse apoio, ou existe realmente a consciência de que a nova MP pode trazer benefícios ao mercado como um todo? Bom, eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu acho que quando o assunto é dinheiro, ninguém é altruísta, entendeu? Ninguém pensa muito além do seu próprio cofre, entendeu? Eu acho que a evolução, a melhora do mercado como um todo é uma consequência, mas acho que o primeiro pensamento é sim as condições individuais, o que aquela alteração legislativa pode trazer de benefício para aquele clube. Eu penso assim. Dani, mas isso não vai de encontro ao que foi feito ou ao pensamento comum nas ligas que conseguiram gerar mais riquezas nos últimos anos e que conseguiram atingir um grau de distribuição de recursos melhor? Bela pergunta. Na verdade, eu acho que essas duas situações elas não são excludentes, né? A gente tende a achar que um movimento legislativo ou até de mercado, ele traz as suas consequências todas imediatamente, ato contínuo, aquilo seja publicado ou aconteça. E eu vejo o mercado muito mais como uma acomodação de situações, as consequências vão vindo em cadeia e vão se acomodando. Então, o que eu vejo, por exemplo, da experiência do exterior, e que aconteceu muito na linha do que o Serginho trouxe, no sentido de que, eu sou detentor do meu próprio direito, eu vou negociar isso da melhor forma possível, sem me preocupar com os outros integrantes da Liga. Isso aconteceu, principalmente num primeiro momento na Espanha, né? E não à toa a gente tem um adjetivo que pode ser usado no mundo inteiro, que foi o processo de espanholização do futebol. Porque num primeiro momento, essa corrida gerou realmente um aumento exponencial dos recursos por conta da visibilidade de um clube ou dois, mas acabou desvalorizando a liga como um todo. Então você tem um pedaço muito grande de um bolo que é menor. E isso não passou despercebido para os clubes, né? Então, esse rearranjo, e eu acho assim que se o futebol brasileiro, quando eu até perguntei para o Serginho antes sobre aprendizados, eu acho que parte do nosso aprendizado vem de olhar para fora e não correr com tanta sede ao pote para precisar passar todo esse processo de um aumento muito exponencial de alguns clubes, uma depreciação muito grande do produto como um todo, para que depois a gente se rearranje e passe a dividir isso de forma mais igualitária e assim valorize o produto. O olhar para fora perceberia, e acho que ainda há chance disso acontecer, perceberá que tão logo a gente entenda que você tem uma fatia, ela vai ser maior ou menor, mas mais igualitária de um bolo mais substancial, tão logo você perceba que isso é mais interessante, pode ser que evite
essa corrida muito, vou falar usar as palavras que o Serginho falou, né? Muito voltada para o próprio cofre. Então, eu acho que não é necessariamente um movimento completamente antagônico. Eu acho até que essa corrida inicial faz parte desse rearranjo que inevitavelmente vai ter que acontecer. E nós evoluiremos mais rápido, então logo percebamos que não é necessário passar por todo esse processo antes de construir algumas pontes que dividam esse bolo de uma forma mais interessante para todos. Inclusive no ponto que o Serginho tocou em relação a chegar numa mesa de reunião com mais pessoas e não sozinho, eu vejo a força disso tanto em termos de uma força negocial mesmo, você tem vários pontos de vista, você tem um poder de barganha maior pelo simples fato de todos os detentores do produto estarem ali, mas também em termos matemáticos, né? Se você tem um bloco maior de clubes, você tem um bloco maior de jogos para vender e isso custa mais caro. Então, eu acho que não só o aspecto de olhar para experiências e ver como isso caminhou pode favorecer a negociação coletiva, mas a própria matemática. Eu acho que muitas vezes, na ponta do lápis, essa negociação em bloco, inicialmente, pode fazer mais sentido, inclusive financeiramente, para clubes que têm uma exposição maior. Então, a princípio, vamos ver, não dá para fazer aqui um exercício de futurologia, mas me parece que a gente tem alguns indícios que favorecem mesmo essa negociação coletiva, a despeito de os clubes terem um pouquinho mais de potencial midiático do que outros. Perfeito. Desculpa. Desculpe, por favor, diga. Obrigado. Eu acho que isso que a Dani falou é tão interessante na questão de você olhar para o exterior, e eu digo ao contrário também na seguinte, porque eu estou pensando aqui numa seguinte hipótese. A gente está falando de um mercado hoje de transmissão de jogos que ele é basicamente feito por uma única empresa, tá? Ainda que a gente tenha ali jogos que passam por outras redes de televisão, a gente sabe que a Globo aí detém uma imensa, se não quase todo esse direito no mercado nacional. Então eu fico imaginando agora se de repente empresas do exterior não vão querer utilizar, se beneficiar dos termos da MP para trazer aos clubes do Brasil propostas para poder fazer isso. Fico pensando isso também, entendeu? Porque aí eu vejo mercados lá de fora, empresas dos Estados Unidos ou da Europa, enfim, da Ásia, que já conhecem esse sistema, já estão acostumados com um formato como é no exterior, e falam, opa, eu tenho um know-how para fazer isso, deixa eu fazer um contato lá com os clubes do Brasil, entendeu? Então eu vejo sim essa possibilidade, eu acho que essa possibilidade pode ocorrer sim. Certo. E como ficam os pequenos nessa história? E já emendando também um outro pensamento, será que alguém no Brasil vai conseguir vender o futebol brasileiro, empacotar o futebol brasileiro e vender globalmente por valores semelhantes ou maiores do que fez e vem fazendo a Globo nos últimos anos? Porque as experiências recentes mostram que novos atores desse mercado tiveram alguma dificuldade para chegar globalmente a números parecidos com aqueles praticados pela tradicional detentora dos direitos de transmissão. Eu acho que vou ser simples e direto, tá? Eu acho que se este novo contrato, esta nova negociação resultar em uma qualidade de produto tal como a Rede Globo oferece, eu vejo a possibilidade sim de a gente ultrapassar inclusive esses valores. Eu vejo, entendeu? Mas eu repito, eu acho que depende isso de como vai ser divulgado esse produto, entendeu? Você tem que atingir os pontos em que a Rede Globo te provém hoje, entendeu? Porque assim, vamos pensar um pouco. Não estou aqui falando como fã de Rede Globo ou como qualquer outro canal. Hoje em dia eu sou fã só do Netflix, tá? TV aberta eu não sou, entendeu? Mas a verdade é o seguinte, não há o que se reclamar. As transmissões são muito boas, entendeu? Você consegue assistir todos os jogos de Série A e Série B, ainda aqui no canal pago, mas está lá. Tem diversos canais para isso. Você consegue escolher se você vai assistir um jogo do seu time
se ele tiver na TV aberta, ou na TV aberta, ou na própria TV fechada. Enfim, esse produto que a televisão oferece hoje, ele é muito bom. Tão bom ele é que, na minha opinião, razão pela qual a MP, aí já entrei um pouco na questão política, a MP ela foi feita. Eu acho que jamais se mexeria numa coisa em que o produto ele é médio. Acho que você vai mexer mesmo numa coisa que o produto é grande, que ele é bom, que ele é eficiente. Então, eu acho que dá para você chegar em valores próximos ou até mesmo ultrapassar se você explorar todas as propriedades. Mas, repito, a qualidade desse produto tem que ser equiparado ao que é o sistema atual. Se eu puder fazer só um adendo no que o Serginho falou, concordo completamente, me fez pensar que, na verdade, a gente também não precisa estar falando de um mundo em que só existem duas opções, com a Globo ou sem a Globo, né? Eu acho que a vinda da MP, ela traz novas opções de negociação com esse mesmo emissor, com essa mesma emissora. Porque, assim, a supressão dos apagões, né, dos chamados blackouts, e uma nova possibilidade de você não ser compelido, por exemplo, enquanto clube menor, falando aqui do benefício para os clubes menores, a vender todo o seu pacote pay-per-view, TV aberta por um valor único e ter essa possibilidade de fazer vendas esparsas e estabelecer valores diversos, porque a televisão não mais vai ter o poder de exclusividade sobre a ausência de jogo, né? Porque o que acontece muito é isso também. A Globo, ela tem os jogos e ela tem a exclusividade em relação aos apagões, porque ela não transmite determinados jogos e se beneficia do fato de que ninguém mais vai transmitir também. Então, o fato de outros players terem a possibilidade de adquirir esses jogos pode trazer novas fontes de receita, porque você vai ter a própria Globo interessada em comprar eles do seu clube e não se beneficiar na exclusividade desse apagão, né? Perfeito, Dani. Perfeito, Dani. Desculpa, Jean. Não, o Roberto estava fazendo sim com a cabeça. Ah, tá, perfeito. Nossa, eu concordo 100% com a Dani, muito. Eu disse no começo, acho que uma das primeiras falas, a questão de você tirar um pouco dessa condição acimentada, tirar esse cimento, exatamente por causa disso, né? Você tem que explorar. Ah, não é porque tem novas empresas que agora vão poder negociar que eu vou pegar a minuta lá em Word da Globo, vou trocar Globo por TV não sei o que lá e pronto, eu vou assinar. Não, pelo contrário, você tem que analisar todas as suas possibilidades agora. Então, você tem que tirar um pouco desse cimento e explorar tudo que você pode explorar para trazer as receitas para o clube. Serginho, da minha parte vai ser a última pergunta. A gente está encaminhando para a fase final do programa. Será que o fato dessa MP ter surgido no momento em que não há uma notável coesão entre os clubes não pode causar prejuízos para as próximas décadas do futebol brasileiro, no sentido de aumentar a desigualdade já existente entre os clubes? Em outras palavras, não seria o caso, primeiro, de buscar organizar a casa com maior coesão, com uma entidade que efetivamente possa representar os interesses dos clubes e depois partir para nova negociação de direitos tão importantes para a vida dos clubes? Essa é a minha última pergunta e eu sei que a gente poderia já encaminhar para um próximo programa em cima dela, mas vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Olha, Jean, é uma pergunta muito interessante. Eu concordo com você, concordo. Eu acho que quando você vai explorar, infelizmente, quando você vai explorar novas propriedades e você vai motivar o clube a fazer isso, eu acho que existe uma possibilidade grande de você ainda ter uma enorme diferenciação dos valores que os clubes grandes vão receber e que os pequenos vão receber. Eu acho que sim, pode criar ainda mais um gap, um espaço muito grande nas receitas entre esses clubes. E, obviamente, a gente vê, inclusive, aí, ainda que não seja tema da nossa conversa hoje, você vê, inclusive, na pandemia o que aconteceu com os clubes pequenos, entendeu? Então, ou seja, qualquer momento, qualquer problema, eles podem ter que fechar suas portas, dispensar seus jogadores por conta disso. E, como eu disse, se você está trabalhando com a tua principal fonte de receita, trabalhe bem ela, entendeu?
E quem ganha bastante vai poder ter lá um respiro. Quem ganha pouco, obviamente, não vai conseguir. Então, eu estou 100% de acordo com você. A tua pergunta, para mim, foi praticamente a resposta. As entidades de administração do esporte têm que se envolver nessa disputa, nessa conversa, nessa negociação. O futebol brasileiro, então, o clube, a obrigação do clube, vamos lá, não a obrigação, mas a vontade principal do clube é pensar no teu cofre. Então, vamos deixar que a entidade de administração do esporte, seja em âmbito nacional, regional, pense em como desenvolver isso no futebol como um todo, porque assim ela vai estar protegendo todos os seus filiados e não só os clubes grandes. Então, acho que é uma excelente oportunidade para arrumar a casa, que nem você disse, utilizar essa MP também a seu favor, porque não só os clubes que podem se beneficiar disso, mas também como os organizadores das competições, para depois você poder fazer esse rateamento, trabalhar aí com as propriedades, entendeu? Só que a gente também está numa situação de urgência, ainda mais com a situação que a gente está vivendo hoje, entendeu? Eu não sei se até quando essa possibilidade de arrumar a casa dá para fazer antes de você poder fazer a negociação, entendeu? Eu fico em dúvida. Talvez esse processo ele tenha que ser em conjunto agora. Talvez um vá ultrapassar o outro. É possível. Talvez isso gere ainda um desconforto e uma diferenciação de renda. Sim. Só que por conta da nossa atual situação, de como vivem os clubes hoje em dia, a pandemia piorou ainda mais. Eu já acho que essa MP sem pandemia, todos os clubes já iam estar saindo. Não, aqui tem aqui, vou vender aqui e ali. Ainda mais que a pandemia piorou. Entendeu? Então, é como eu penso. A estratégia é excelente, essa sim, mas eu fico com um pouco de receio de que o tempo não seja capaz para fazer um depois do outro. E o tempo certamente não vai ser capaz para você perguntar tudo o que você queria, né, Roberto? Mas ainda tem uma última. Eu até vou aproveitar esse gancho do Serginho. É bem interessante que leva... Essa frase do até quando, na verdade, me lembra uma música do Gabriel Pensador, que chamava Até Quando. E essa música acaba me levando para um ponto que eu acho que é o gancho que esse assunto leva para o futebol brasileiro no sentido macro, que é bem a questão de equilíbrio competitivo. Até quando a gente vai ficar olhando só para o próprio umbigo? Até quando a gente vai ficar olhando só para a briga que a gente vai estar lutando agora? E até quando a gente vai deixar de olhar para o que tem amanhã? Pensando nesse macro, pensando no equilíbrio competitivo, pensando em licenciamento, fair play financeiro, sei lá como você chama, isso, mas mais do que isso em mecanismos no geral de governança que você consegue implementar de uma maneira a contribuir com o equilíbrio competitivo da competição como um todo, e não pensando só no clube A, no clube B ou num grupo de clubes. Então, na verdade, não era nem pergunta, era mais essa última deixa, que eu vou deixar como pergunta para você e para Dani. E equilíbrio competitivo, como que fica nessa história? Dani, por favor, fica à vontade. Descansar minha voz um pouco aqui. Não, eu acho que esse ponto que o Roberto trouxe, ele merece uma reflexão, como disse o Jean, de horas, porque, na verdade, a gente vai tratando, vou chamar de periféricos, né, que é a parte financeira, apesar disso ser o coração do clube, isso, em termos de produto desportivo, é uma decorrência, né, o periférico, é aquilo que permite que você, no final das contas, use esse caixa para trazer um desempenho desportivo que, no final das contas, agrade o seu torcedor, que é o seu consumidor, que vai bancar todo aquele sistema ali e fazer essa roda girar. Então, quando a gente pensa nisso a nível individual, não dá para esquecer que o mercado desportivo funciona numa lógica completamente diferente do que 98% dos mercados econômicos que eu conheço. A farmácia do lado pode fechar, que a minha vai rodar e vai ter mais consumidores. Se o clube vizinho fechar, os torcedores dele não vão consumir o meu produto sem aquele clube compor parte desse produto e sem que o clube vizinho torne o meu produto mais interessante e rentável. Então, no final das contas, o olhar para o que movimenta o mercado esportivo favoreceria para que esses mecanismos de fair play, não é à toa que a FIFA defende todas essas
vou chamar de amarras, que no final das contas é um limitador, né, da autonomia dos clubes. Ela não faz isso de forma despropositada. O que ela quer é que o produto dela seja mais rentável. E a nível individual, esse olhar a longo prazo permitiria perceber que os clubes também teriam um produto mais rentável se tivessem esse olhar mais macro e desenvolvessem isso de forma coletiva. A dificuldade que eu vejo é como implementar isso num sistema de regras e mesmo de cultura, como disse o Serginho, em que o dia a dia ele não permite ou ele não favorece que esse planejamento seja feito de tão longo prazo, né? Se a gente está falando de rotação de diretoria, se a gente está falando de um torcedor que, apesar de querer um produto mais rentável, no final ele quer um jogo interessante, mas ele quer o massacre do time dele em cima do outro time. Então, assim, ele quer imprevisibilidade, peronomútil. Então, e você atender a esses anseios de forma semana atrás de semana, e mesmo assim pensar em mecanismos de compliance que tornem esse mercado algo mais homogêneo, parece um contrassenso e ao mesmo tempo são duas coisas que precisam ser alimentadas, né? Então, vou deixar para o Serginho a pergunta do milhão, porque, sinceramente, é um sistema difícil de manter rodando assim, né? Não, eu concordo muito com você, Dani. Eu não vou dizer que é muito difícil, beira o impossível, tá? Sem novas estratégias, eu acho difícil superar essa questão, entendeu? Esse resultado imediato que todos querem, ele fica muito difícil como você tenha uma organização competente e colha frutos disso ano a ano, entendeu? O cofre do clube de futebol é que nem uma barragem, entendeu? Se vem muita água ao mesmo tempo, ela vai quebrar, entendeu? Você tem que organizar essa entrada para saber que você amanhã vai ter condição de manter a competitividade do seu clube, entendeu? Então, pegando aí um gancho com a pergunta do Roberto, é interessante isso. Não só o dinheiro, a existência do dinheiro em si não significa o aumento da competitividade. É o dinheiro somado com planejamento, entendeu? Porque você consegue ir de campeão brasileiro, campeão da Libertadores, para Série B, Série C, assim, ó, em 12 meses, se você não faz o planejamento adequado, entendeu? Você perde os seus jogadores, se a sua torcida deixa de te apoiar, se a sua torcida deixa de consumir o teu produto, entendeu? Então, o dinheiro, à medida que o dinheiro vai entrando por todas as suas receitas que você tem, televisão, patrocínio, venda de jogadores, bilheteria, trabalhe para que esse dinheiro resista por anos, entendeu? É possível você criar hoje em dia mecanismos internos nos clubes, mesmo se for individual ou coletivo, em que você consegue ter um nível de produtividade alto sem você precisar gastar todo o seu dinheiro, entendeu? Não precisa, quer investir? Investe. Vamos fazer um campo melhor, um treinamento melhor, vou contratar comissão técnica melhor? Perfeito. Mas não queime o seu dinheiro achando que o teu resultado de 12 meses, 24 meses, vai ser um benefício comparado ao prejuízo dos seus próximos 10 anos. Não vai ser. Definitivamente não vai ser. Não há nenhum clube no Brasil que tenha vivido isso, que possa mostrar isso, entendeu? Nem mesmo o Flamengo, que hoje vive uma situação... Estou excluindo a pandemia, tá? Vamos excluir a pandemia. O Flamengo, que vive uma situação muito boa, passou os últimos 3, 4 anos lá, disputando, sempre terminando o Campeonato Brasileiro na região intermediária, ganhava Campeonato Carioca ou não, enfim. O que diz que foi feito? O acúmulo de capital e o investimento a longo prazo. Agora eu quero saber, vai durar 2, 3, 4, 5 anos ou simplesmente acabou isso já? Entendeu? Então esse é o meu ponto. A competitividade em si não significa riqueza, significa planejamento. Um clube pequeno consegue aumentar a tua competitividade ganhando 100 vezes menos que um clube grande que não tem um planejamento. Serginho, muito obrigado pela sua participação. Eu deixo a possibilidade para o Roberto ou para a Dani fazerem um último comentário. Volte sempre, foi um prazer. A gente vai explorar outros assuntos em outras oportunidades. Inclusive, o tema de hoje era até um outro, que eu não vou revelar, porque a gente vai guardar para a sua próxima vinda, espero que presencial,
ao Lei em Campo Academy. Obrigado, viu, Serginho, de novo. Maravilhoso. Não, acho que é só agradecer e a expectativa que a gente tinha era exatamente essa, né? Esse é um programa que se propõe a debater de forma acadêmica e atual alguns temas que Acho que a Dani travou bem na hora. Bom, então vou aproveitar a palavra. Vamos ver, Dani pronto. voltou? Dani voltou. Voltei. Não, mas o que eu ia dizer, antes de pularem aqui na minha tela, é que trazer pessoas como o Serginho fazem com que a gente aproxime a legislação ao dia a dia, né? A gente fica discutindo eventualmente aspectos legalistas e consequências legais de uma alteração e fazer isso de forma descolada do dia a dia de um clube, por exemplo, e se a gente trouxer outros atores do dia a dia de uma entidade de administração do desporto ou de um representante de atletas, não tem muito propósito. Então, queria dizer que eu saio felicíssima daqui porque eu acho que a missão foi completamente cumprida de trazer nosso pé para o chão, para a realidade e provocar mais perguntas que respostas, né? Parece jargão, mas a conversa boa é essa mesmo. Então é isso. Obrigadão, Serginho, e vocês, amigos. Também só tenho a agradecer. Um baita prazer. E ver esse tipo de conversa acontecendo, para mim é muito feliz, ainda mais que essa mesma ideia, essa mesma dicotomia de cooperação e competição, ela sai também da linha de entre clubes e passa para dentro de um clube. Quando a gente fala de um clube social, é muito comum que o clube olhe para dentro e fale que um departamento compete com o outro, que o futebol compete com que seja o marketing, e a gente sabe que não é assim. Um depende do outro para sobreviver, e só fazendo esse planejamento, essa estruturação a longo prazo dentro do próprio clube, nas próprias pessoas do clube, é que você vai ter essa diferença lá na frente. Então, eu fico bem feliz quando vejo gente que está há mais de 10 anos em um clube e consegue exercer esse papel também quanto o Serginho. Então, só um prazer estar aqui com vocês. Obrigado mesmo por hoje e até semana que vem. Obrigado, Roberto. Obrigado, Dani. Obrigado ao nosso convidado especial, o Serginho. E voltamos na semana que vem com mais um programa Lei em Campo Academy para tratar sempre de temas relacionados ao direito desportivo e à academia. Fique bem e até quarta-feira que vem, às 17 horas. Tchau.